Josias, e aí? Moraes tá certo aí? Não tem que realmente adiar o depoimento de Bolsonaro? A gente não tem detalhes se ele teve ou não acesso, né? A defesa de Bolsonaro reclama de que não teve acesso a todo o material. Mas Moraes diz que já teve acesso, então mantém o depoimento. E esse silêncio de Bolsonaro que deve acontecer, o que isso prejudica nas investigações ou faz parte mesmo do processo? O Alexandre de Moraes ele informa que a defesa do Bolsonaro teve acesso a todo o inquérito, exceto a delação do Mauro Cid, porque essa delação ainda está sob sigilo. Há diligências em curso que são baseadas na delação, então esse pedaço do inquérito não pode ser entregue aos advogados, mas todo o resto, segundo o Alexandre de Moraes, está à disposição dos advogados e, portanto, não faz sentido adiar o depoimento. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter o depoimento para quinta-feira, ela é correta, mas ela não interfere no direito constitucional que o Bolsonaro tem de ficar em silêncio. É, Comparecendo ou não, o Bolsonaro dispõe desse direito. A coragem do Bolsonaro é uma virtude muito teatral. A coragem dele costuma fugir nos momentos em que ela é mais necessária. Já aconteceu um caso semelhante em que o Bolsonaro fugiu na hora H. Ele foi convocado pelo então ministro Celso de Mello, que era o decano do Supremo, em 2020 para prestar depoimento naquele processo naquele inquérito em que o ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça dele, o acusava de tramar uma intervenção política na Polícia Federal. O Celso de Mello determinou ao então presidente, o Bolsonaro era presidente na época, que prestasse depoimento à Polícia Federal. E o Bolsonaro dispunha, na ocasião, da prerrogativa, como presidente, de escolher a data do depoimento, o local, e, se preferisse, poderia prestar depoimento por escrito, que assim prevê a Constituição. E o Bolsonaro disse: a Polícia Federal vai me ouvir. Estão decidindo lá se vai ser presencial ou por escrito. Para mim, tanto faz. Aí ele mesmo dizia que por escrito seria mais seguro, porque poderia dar a resposta sem titubear. Ao vivo, poderia titubear. Então era melhor por escrito, mas que ele não via problema nenhum em comparecer presencialmente à Polícia Federal. E ele foi empurrando com a barriga o comparecimento. Depois o Celso de Mello se aposentou, marcou-se uma data para que o Bolsonaro prestasse o depoimento e ele simplesmente não apareceu. E os seus advogados na época disseram: bom, como ele dispõe da prerrogativa de se manter em silêncio, ele não precisa nem comparecer. Então a coragem do Bolsonaro ela é teatral, ela aparece em determinados momentos, mas na hora de a onça beber água, na hora de apresentar a sua versão para os crimes que lhe são imputados, ele sempre dá um jeito de fugir. E agora o Alexandre de Moraes esclareceu no seu despacho que o Bolsonaro já não dispõe dessa prerrogativa de escolher, como assim, escolher a data em que vai prestar depoimento? Não, está marcado para quinta-feira, que seja na quinta-feira. A alegação da defesa não procede. A única coisa que está sob sigilo é a parte sigilosa do inquérito que diz respeito à delação do Mauro Cid. Ora, presente ou não neste depoimento, agendado para quinta-feira, o Bolsonaro pode fugir de prestar o depoimento. A fuga, evidentemente, dá a ele uma aparência de investigado indefeso, mas a essa altura, a aparência de indefeso convém mais do que um depoente que eventualmente forneça a matéria-prima que a Polícia Federal, para que a Polícia Federal aperte a corda que está ao redor do seu pescoço. Então, a coragem do Bolsonaro nesse momento é uma virtude fugidia, Fabíola, que está sendo administrada pelos seus advogados. Convém, não convém, deponho, não deponho, e ele foge do depoimento formal, mas marca este ato na Avenida Paulista para domingo. Ali sim, a coragem dele, teatral, vai aparecer. Ele diz que vai sopesar as palavras, que não vai acusar ninguém,
mas é muito difícil administrar a língua do Bolsonaro quando está sobre um caminhão de som como esse que o pastor Silas Malafaia está alugando para ele. Então, ali, talvez essa coragem teatral reapareça. No inquérito, no depoimento formal, essa coragem é uma qualidade, como diz, fugidia, Fabiola. Impressionante como existe uma torcida organizada para o Alexandre de Moraes aqui, o pessoal. Xandão neles e achando que está certo a decisão aqui de Alexandre de Moraes de novo, né, não deixar fugir, que é importante, mesmo que ele fique em silêncio, mas ele tem que cumprir esse compromisso com a Polícia Federal. Bom, notícia que vai caindo por aqui, olha só, ministro Dias Toffoli mandou retirar os diálogos entre o advogado e investigado no inquérito sobre o Alexandre de Moraes, aquele caso que a gente acompanhou lá no aeroporto de Roma. A gente estava acompanhando aí essa polêmica do vazamento de diálogos da defesa de um dos acusados e agora vem essa decisão do Dias Toffoli. O ministro determinou a retirada de transcrições e prints de diálogos entre advogado e investigados no inquérito relativo à abordagem ao ministro Alexandre de Moraes e familiares no Aeroporto Internacional de Roma.